A text tonight, just for a short time, the subject of images of Christ. And I want for a subject, what would this be? What does it take to make a Christian? Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua leitura da palavra. Quero tomar como texto esta noite, por pouco tempo, o tema de imagens de Cristo. E quero, como tópico, o que seria isto? O que é preciso para formar um cristão? Now I know this is altogether not an evangelistic text by no means. And yet it is an evangelistic text. Because the church can never progress until it knows what grounds it's progressing on. Agora, sei que este, de forma nenhuma, é um texto evangelístico. E ainda assim é um texto evangelístico porque a igreja nunca poderá progredir até que saiba em que terreno está andando. And I believe that before anybody can ever move or have real confidential faith, it's first they have to know where they stand and how to stand after they make their stand. E creio que antes que alguém possa chegar a se mover ou ter fé verdadeiramente confiante, em primeiro lugar, ele tem de saber onde se encontra e como permanecer firme depois que toma sua posição. I believe that's essential. For you cannot just headlong plunge into something with faith when you don't know where you're plunging. You've got to know. And if our faith is set right and in the right position, it gives a constant satisfaction. Creio que isso é essencial, pois você não pode simplesmente mergulhar de cabeça em algo com fé quando não sabe onde está mergulhando. Você tem de saber. E se nossa fé está bem ajustada e na posição correta, ela produz constante satisfação. It's just like it's been said about a woman. That maybe when she is married and she's so anxious to embrace her first little baby, that she doesn't hardly know, can wait, but her anticipations is so, but behind that there is a fear if it doesn't quickly show up that she'll not have this baby. Then that drives her farther away all the time. É como se diz que uma mulher, quando se casa, que talvez ela fique tão ansiosa para abraçar seu primeiro bebezinho que mal sabe, pode esperar. Mas sua expectativa é assim. Mas por trás disso há um receio, se ele não vier logo, de que ela não tenha esse bebê. Então, isso dificulta ainda mais o tempo todo. Now there's a remedy that they do in these days, and it's worked in all ages. If that woman sees or believes that she's not going to give birth to this baby, if she'll just go out and adopt the baby, then the first thing you know, she'll have one of her own. Agora, há um remédio que fazem nos dias de hoje e tem funcionado para todas as idades. Se essa mulher vir ou acreditar que não vai dar à luz esse bebê. Se ela for e adotar um bebê, então, de repente, ela mesma tem o seu. Now that's proven correct 9 out of 10 times. Because that strain of wandering, oh, maybe I won't have it, but that takes that little satisfaction there, and it's maybe God's way of getting her in condition. Then she'll have her own baby, because that scare and anticipations will finally leave her. Agora, isso foi provado ser assim 9 em cada 10 vezes.
porque aquela tensão de ficar pensando, quem sabe eu não tenha. Mas ela tem de sentir-se satisfeita quanto a isso, e talvez essa seja a maneira de Deus de pô-la em condições. Então ela mesma tem um bebê, porque esse receio e expectativa finalmente a deixarão. That's the same way it is about people who want to get healed. If they can just have one little visible evidence. Like Elijah when he said, Gehazi said, I see a cloud about the size of a man's hand. Elijah says, I hear the sound of abundance of rain. Amen. He saw the evidence. Assim é com as pessoas que querem ser curadas. Se elas conseguirem ter uma pequena evidência visível que seja. Como Elias, quando ele disse, Geazi disse, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz, ouço o som de uma abundante chuva. Ele viu a evidência. That's why many times I tell the people, go on, start praising the Lord. See, because that is the adopted baby. Because it's in their intellectual until it comes into their soul that they're healed. Then faith makes it right. Amen. É por isso que, muitas vezes, eu digo às pessoas, podem começar a louvar o Senhor. Estão vendo? Porque esse é o bebê adotado, porque está no intelecto até que entre na alma delas, que estão curadas. Então a fé torna isso certo. You've got to know what you're doing. You got to have confidence in what you're doing. Você tem de saber o que está fazendo. Você tem de ter confiança no que está fazendo. Therefore, so many times we hear this expression, oh, what is a Christian? Some people limit it to joining a church. Por isso, muitas vezes ouvimos esta expressão, o que é um cristão? Algumas pessoas limitam isso a unir-se a uma igreja. Someone said, well, a Christian is a church member. Someone who takes up their affiliations with the church. I believe that all Christians should do that. But I don't believe that's Christianity. Amen. See? Alguém disse, bem, um cristão é um membro da igreja, alguém que faz sua filiação à igreja. Eu creio que todos os cristãos devem fazer isso, mas não creio que isso seja cristianismo. Estão vendo? That's what a Christian does after he becomes a Christian. But it doesn't mean that because he does it that he is a Christian. Isso é o que o cristão faz depois que se torna cristão. Mas não significa que porque faz isso, ele seja cristão. Then some say, no, it's going to church and serving a declaration of creeds and being loyal to those things in which the church teaches. Então alguns dizem, não, é ir à igreja e fazer uma declaração de credos e ser leal a essas coisas que a igreja ensina. And then there are others that says that perhaps packing a little something on them, a little cross or something, that is the sign of a Christian. Well, and then there's others who believe that perhaps maybe if they would burn a candle or do some kind of a penance, that's a Christian. E então há outros que dizem que talvez levando alguma coisinha com eles, uma pequena cruz ou algo assim, que esse é o sinal de um cristão. Bem, e então há outros que creem que talvez, quem sabe, se acendessem uma vela ou fizessem algum tipo de penitência, que isso é serem cristãos. If they will merely be immersed in water, or they will do some sacrifice, or give some good to the church, or help the neighbor,
buy some coal for the widow or some shoes for the orphan. That's the acts that a Christian should do, but that still doesn't make them a Christian. Se forem meramente imersos em água, ou fizerem algum sacrifício, ou derem algum bem para a igreja, ou ajudarem o vizinho, comprarem carvão para a viúva, ou sapato para o órfão, esses são atos que um cristão deve ter, mas isso ainda assim não os torna cristãos. And then some says that if you pack an image of Christ in your car or on your wall, that is the sign of a Christian. Well, them things are all right, but I don't believe that packing an image makes you a Christian. I believe that being an image of Christ makes you a Christian. E então alguns dizem que se você levar uma imagem de Cristo em seu carro ou em sua parede, que isso é sinal de um cristão. Ora, tudo bem fazer essas coisas, mas não creio que levar uma imagem faça de você um cristão. Creio que ser a imagem de Cristo faz de você um cristão. It's not what we do outwardly, it's what's happened inwardly that makes us what we are. Amen. Then, therefore, if He is our image, and we are in His likeness and members of His body, we should be images like Him. Amen. Não é o que fazemos exteriormente, é o que aconteceu interiormente que nos torna o que somos. Então, por isso, se Ele é a nossa imagem e nós somos a sua semelhança e membros do seu corpo, devemos ser imagens dele. Then our lives should reflect the image of Christ, not in our joining church or in our packing crucifix or our emotions, but it should be in the living presence of the living God that's reflected through our life. Então, nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, não por nos unirmos à igreja, ou por levarmos um crucifixo, ou por nossas emoções, mas deve ser na presença viva do Deus vivo que se reflete através da nossa vida. It's been told me by authorities that before they had the days of the smelter, to take the dross out of the gold, take the iron and the pyrite. The pyrite is so close like the real gold till it's called the fool's gold. Já me contaram autoridades que, antes de existirem os dias do fundidor, para tirar a escória do ouro, tirar o ferro e a pirita é tão parecida com o verdadeiro ouro que é chamada o ouro dos tolos. But the way they got all that out, that they beat it out with a hammer. The Indians used to do that. And the old goldsmiths used to do it. Beat it with a hammer and turn it over and over and beat until all the dross was out of it. Mas a maneira como eles tiravam tudo isso, eles o batiam com um martelo. Os índios costumavam fazer isso, e os antigos ourives costumavam fazer isso, batê-lo com um martelo e virá-lo várias vezes, e bater até que toda a escória estivesse fora dele. And the only way that they knew that it was down to the gold was when the beater could see his reflection in it. The one who was beating could constantly look until he could almost shave by his own reflection in the gold that he was beating. E a única maneira deles saberem que só restava o ouro era quando o batedor podia ver seu reflexo nele. Aquele que estava batendo podia olhar constantemente até que ele quase podia fazer a barba por seu próprio reflexo no ouro que estava batendo. And when the Holy Spirit of God begins to beat on us with the gospel hammer,
until all of the things of the world is beaten out and we can reflect the image of the Lord God. Amen. Then I believe we become Christians. For the word Christian means Christ-like and to reflect Him. E quando o Espírito Santo de Deus começa a bater em nós com o martelo do Evangelho, até que todas as coisas do mundo sejam removidas e possamos refletir a imagem do Senhor Deus, então eu creio que nos tornamos cristãos, pois a palavra cristão significa como Cristo, e refleti-lo. Now that doesn't mean that we have to grow a long beard as the artist pictures him having. And neither does it mean that we grow long hair as the artist pictures him having. Or to wear a robe as he wore. For we're living in another day. We don't necessarily have to be that to reflect his physical image. Agora, isso não quer dizer que temos de deixar crescer uma barba longa, como os artistas retratam que ele tinha, e nem significa deixarmos crescer cabelo longo, como os artistas retratam que ele tinha, ou usar um manto como ele usava, pois estamos vivendo em outro dia. Não é necessário que sejamos assim para refletir sua imagem física. But we must in our souls reflect His Spirit image and His manner of life. I do not believe that Christians consist of joining churches or creeds. I believe it's a reflection of Jesus Christ in a human being. For we are His members, the members of His body. And we bear His image, the Scripture says. Mas devemos em nossa alma refletir a sua imagem espiritual e seu modo de vida. Não creio que ser cristão consista em se unir a igrejas ou credos. Creio que é o reflexo de Jesus Cristo em um ser humano, pois somos seus membros, os membros do seu corpo, e levamos sua imagem, diz a Escritura. Now, what kind of an image was He? He came not to be some great somebody, yet He was, but He came as a servant. Amen. He came not to be ministered to, but to minister. Agora, que tipo de imagem era ele? Ele não veio para ser alguém grande, embora ele fosse, mas veio como servo. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Our text tonight reflects what He was. That's what makes Him great in my estimation. Yet being the very God of eternity, the very God who created the heavens and earth, and when He came here, He took the lowest position, the most desirable job that anybody could have. That was a foot wash flunky. Nosso texto esta noite reflete o que ele era. É isso o que o torna grande na minha avaliação. Mesmo sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra. E quando veio aqui, ele tomou a posição mais baixa, o trabalho mais indesejável que alguém poderia ter, que era o de um criado que lavava pés. All the pains of the early days in the Oriental world, the foot wash flunky was the lowest paid man of all. De todas as remunerações nos dias primitivos do mundo oriental, o lavador de pés era o homem mais mal remunerado de todos. For in those days, animals walked on the highways, the little byways that they went by, and along the road, it stunk all along the road where the animals were. Pois naqueles dias os animais andavam pelas estradas as estradinhas pelas quais passavam, e ao longo da estrada fedia, ao longo de toda a estrada onde os animais estiveram. The dust flew up and got on their legs and in their feet, and such an awful stink as there was. And as soon as someone come to visit another,
he could not come in that manner. He smelt bad from the stink of the road and the dust like around the livery stable. E a poeira subia e grudava em suas pernas e em seus pés, e ficava um fedor tão terrível. E logo que alguém fosse visitar o outro, ele não podia entrar dessa maneira. Ele cheirava mal, do fedor da estrada e da poeira, como em torno do estábulo. So the first thing he did, he had a little booth, a reception booth, and the lowest paid man on the place, just like some slave, stayed back in there to wash the feet of this guest that was coming and give him another pair of shoes to put on, little sandals to slip it on him. Assim, a primeira coisa que fazia, ele tinha um pequeno compartimento, um compartimento da recepção, e o homem menos remunerado no local, simplesmente como um escravo, ficava ali atrás para lavar os pés deste hóspede que estava chegando e dar-lhe um outro par de sapatos para calçar, uma pequena sandália para calçá-la nele. And then he was anointed, and then with the oil, and he could go in then to be the guest of his friend, because he'd feel all out of place going in, so full of the stink of the roads, and sweaty and so forth. E então ele era ungido, e então com um óleo, e podia entrar então para ser hóspede do seu amigo, porque ele se sentiria completamente fora de lugar, entrando com o fedor tão forte das estradas, e suado e assim por diante. And the foot wash flunky was paid less than any man that there was. And the God of heaven humbled himself to be the greatest that there was, become the lowest that there was. E o lavador de pés ganhava menos do que qualquer homem que havia. E o Deus do céu, pendurado ele mesmo para ser o maior que havia, tornou-se o mais vil que havia. What a difference of the so-called reflecting Christian today. What a difference. Why the so-called Christian today wants to be served. Or he begins to think that he's somebody. What a difference from it was from his reflecting him. Que diferença do suposto cristão que reflete hoje. Que diferença! Ora, o assim chamado cristão hoje quer ser servido. Oh, ele começa pensando que é alguém. Que diferença de quando ele o refletia. He never come to be ministered to, but he come to minister. Let he that's greatest among you be the servant of them all. Ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir. O maior entre vós seja o servo de todos eles. And we have seen today that our modern trend of Christianity is, I'm somebody and you're nothing. Oh, it's wrong. It should not be that way. We are trying to reflect Christianity in the wrong way. God doesn't want us to do it that way. E temos visto hoje que a nossa tendência moderna de cristianismo é eu sou alguém e você não é nada. Oh, é errado. Não deveria ser assim. Estamos tentando refletir o cristianismo da maneira errada. Deus não quer que façamos isso dessa maneira. We sang the song to be like Jesus, but when it comes to humble our pride and to get down like he did, then we draw a line. Nós cantamos o hino Ser como Jesus, mas quando se trata de humilhar o nosso orgulho e nos tornar humildes como ele fez, então nos recusamos. And in doing so, man has formed denominations that they can separate themselves, seemingly not having the Spirit, as the Scripture says. E ao fazer isso,
O homem formou denominações onde pode se separar, aparentemente não tendo o Espírito, como disse a Escritura. They separate themselves. We belong to a certain church. It's a bigger church. It's a better church. Our denomination is a greater denomination. That doesn't act like Jesus. That doesn't reflect His love and His personality. Eles se separam. Pertencemos a tal e tal igreja. É uma igreja maior. É uma igreja melhor. Nossa denominação é uma denominação maior. Isso não é agir como Jesus. Isso não reflete seu amor e sua personalidade. He came to the lowest, to the street harlot, to the beggar, to the bum, and got right down in the dust with them. That's the Christian life. That's the way it should be, to reflect Him in that way. Ele veio ao mais baixo, à prostituta de rua, ao mendigo, ao vagabundo, e desceu diretamente ao pó com eles. Essa é a vida cristã. É assim que deve ser para refleti-lo dessa forma. Oh, I know people say, that's days are past. It isn't. If Christ still remains Christ, if His Spirit is still the Holy Spirit, that was in Him being you, it'll make you take that position too. Sei que as pessoas dizem, esses são dias que já passaram. Não são. Se Cristo ainda permanece Cristo, se seu Espírito ainda é o Espírito Santo que estava nele, estiver em você, Ele fará você tomar essa posição também. But today we try to think that we're different. How far it is from His prayer when He prayed that this would all men know that we were His disciples when we have love one for another. Mas hoje tentamos pensar que somos diferentes. Quão distante está da sua oração quando Ele rogou que, por isto, todos conhecem que somos seus discípulos quando amamos uns aos outros. And instead of that, we fuss at one another. We despise one another because we don't agree upon certain things. And we go out and accuse each other. See where, and yet claim to be Christians. E em vez disso, contendemos uns com os outros, desprezamos uns aos outros porque não concordamos com certas coisas. E saímos e acusamos uns aos outros, vejam onde, e ainda assim afirmamos ser cristãos. I know people who claim to be filled with the Holy Spirit is guilty of such things. Going out and really saying evil things about other Christians when they ought not to do those things. Conheço pessoas que afirmam ser cheias do Espírito Santo, que são culpadas de tais coisas, saindo e realmente dizendo coisas más sobre outros cristãos, quando não deveriam fazer essas coisas. Now, brother, sister, when we have that kind of spirit, we might as well get in our mind that we're not Christians yet. No matter how much we confess, it's what we possess that counts. We cannot be Christians and not love all peoples. Agora, irmão, irmã, quando temos esse tipo de espírito, é melhor estar cientes que ainda não somos cristãos. Não importa o quanto confessamos, é o que possuímos que conta. Estão vendo? Não podemos ser cristãos e não amar todas as pessoas. We might differ with peoples, but Jesus didn't put in and say, when I hear all you Pharisees, you're all going to hell and there's no chance for you because of this, that, or the other, because you are a Pharisee. But He went to them and He ministered to them and He helped them. He done everything that He could to help them. Podemos discordar das pessoas, mas Jesus não interferiu e disse, bem, agora aqui todos vocês, fariseus, todos vocês vão para o inferno. E não há nenhuma chance para vocês por causa disso, daquilo ou daquilo mais, porque vocês são fariseus.
Mas ele foi até eles e ele ministrou a eles e os ajudou. Ele fez tudo o que pôde para ajudá-los. But today that educations and church membership and tithes of the world has brought the church together in such a way until the intellectual has taken the place of the spiritual. Mas hoje a instrução e ser membro da igreja e os laços com o mundo tornaram-se parte da igreja de tal maneira que o intelectual tomou o lugar do espiritual. You cannot get to God except by the Spirit. There's only one way that a man can come to God, and that's through the Holy Spirit. Jesus said, "No man can come to me except the Father draws him first." Você não pode chegar a Deus senão pelo Espírito. Há apenas uma maneira de um homem poder chegar a Deus, que é através do Espírito Santo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer primeiro. That's just as true as it can be, Christian. We want to take a little notebook tonight in our heart and count up these things now. Isso é a pura verdade, cristão. Queremos pegar uma caderneta de anotações esta noite em nosso coração e acrescentar essas coisas agora. Let's think this. Oh, some of us claim to have all the knowledge. We have those who say, now wait, they love to be doctors and holy fathers and so forth. But knowing all of this, if you had all the knowledge, it wouldn't do you any good. Except you had a spirit in you of love. The Bible said, though I have all knowledge and have not charity, I'm nothing. Vamos pensar nisto. Alguns de nós afirmam ter todo o conhecimento. Temos aqueles que dizem, agora, espere. Eles adoram ser doutores e santos padres e assim por diante. Mas, conhecendo tudo isto, se você tivesse todo o conhecimento, de nada lhe serviria, a não ser que você tivesse em você um espírito de amor. A Bíblia disse, ainda que eu tivesse toda a ciência e não tivesse amor, nada seria. And what good does our knowledge do when someone say, I wouldn't go to a revival like that because those are not educated people. I wouldn't associate with them. E de que serve o nosso conhecimento quando alguém diz, eu não iria a um reavivamento como esse porque essas pessoas não são estudadas. Eu não me envolveria com elas. No matter whether they don't know their ABCs or not, they can know Christ. Certainly. You never can get too low. May God always keep that spirit in me. Não importa se são alfabetizadas ou não, elas podem conhecer a Cristo. Certamente nunca se pode ser humilde demais. Que Deus sempre mantenha esse espírito em mim. No matter how low, what he believes, what he doesn't, what creed, color, what, I want to reach a hand out to help him. Sure. I want that spirit in me. Não importa quão simples, em que crê, em que não crê, qual credo, cor ou o que seja, quero estender a mão e ajudar. Claro, quero esse espírito em mim. I will not think I'm better than somebody else. I can stick my chest out and say, all the people stand when I come in. Or I have the greatest campaign of them all. Não vou achar que sou melhor do que o outro. Eu poderia encher o peito e dizer, todas as pessoas fiquem de pé quando eu entrar. Ou, a maior campanha de todas é a minha. Who am I anyhow? But the clay that God has made. Let me humble myself that His life will be reflected. Let's all Christians feel like that. Knowledge gets us nowhere. Quem sou eu, afinal, exceto o barro que Deus fez? Que eu me humilhe para que sua vida seja refletida. Vamos todos os cristãos nos sentir assim. Conhecimento não nos leva a nada. For instance, what if there is a cage full of canaries, and the cage is the size of this tabernacle, and one little canary bird flies up in the cage and said, gentlemen, I want to tell you all something. I happen to be just a little superior to you all. Por exemplo, e se houvesse uma gaiola cheia de canários e a gaiola fosse do tamanho deste tabernáculo,
e um canarinho voasse para o alto da gaiola e dissesse: Cavalheiros, quero dizer algo a todos. Acontece que sou um pouquinho superior a todos vocês. You see, I'm a canary that knows all about the human beings. Oh, I can explain it all. I've seen the lady walk through the house. I've seen the children play. I know all about it. Now you all listen to me. Vejam vocês, eu sou um canário que sabe tudo sobre os seres humanos. Eu posso explicar tudo. Tenho visto a senhora andar pela casa. Tenho visto as crianças brincarem. Conheço tudo a respeito. Agora, todos me ouçam. And about the time he's pouting off his little brain, a Princeton University college man steps up with a polishedness of grammar, and he begins to carry a conversation with that little canary bird, using the highest grammar that he can, and speaking to this little canary bird. E no momento em que ele estivesse se gabando do seu pequeno cérebro, um estudante da Universidade de Princeton se aproximasse com a mais polida gramática e começasse a travar uma conversa com o canarinho, usando a mais alta gramática que pudesse e falando com este canarinho. I'd imagine the little fellow turn his head sideways. He would listen from one side to another, but he don't know a thing he's talking about. Yet he can hear him. Yet he can see him. Imagino que o passarinho viraria a cabeça para o lado. Ele ouviria do começo ao fim, mas nada saberia do que ele estivesse falando. No entanto, ele pode ouvi-lo. No entanto, ele pode vê-lo. But what does his knowledge amount to? Nothing. Because he don't know what the man's talking about. Why? He's got a canary brain. He hasn't got a human brain. He just understands as canaries understand. Mas de que vale o seu conhecimento? Nada, porque ele não sabe do que o homem está falando. Por quê? Ele tem cérebro de canário. Não tem cérebro humano. Só entende como os canários entendem. And that's the way the human is. I don't care how intellectual you are. We still got canary brains. Because we're only human beings, God's known by the Spirit. Amen. And by the revelation, by the Holy Ghost. E assim é o ser humano. Não importa quão intelectual você seja, ainda assim temos cérebros de canário porque somos apenas seres humanos. Deus se faz conhecer pelo Espírito e pela revelação do Espírito Santo. We'll never be able to understand him through intellectuals. You might talk and have intellectual meetings and psychology as much as you want to, and people will never know God. They can't. Nunca teremos a capacidade de compreendê-lo através do intelecto. Você pode falar e entrar e ter reuniões intelectuais e de psicologia tanto quanto queira. E as pessoas nunca conhecerão a Deus. Elas não podem. You can explain and say the people that cry and turn the other cheek are just the old-fashioned, but that's a man that's reflecting Christ in his life. Amen. A man who is humble, a man who will walk with God, will act like Jesus. Você pode explicar e dizer para as pessoas que chorar e dar a outra face não passam de moda antiga. Mas esse é o homem que está refletindo Cristo em sua vida. Um homem que é humilde, um homem que anda com Deus, age como Jesus. But you see, the little bird couldn't understand. Yet he thought he could. Because he's not made that way. His intellectual not compare with the intellectual of this smart student. Mas veja, o passarinho não podia entender. Todavia ele achava que poderia, porque ele não é feito dessa forma. Seu intelecto não se compara com o intelecto desse aluno inteligente. And neither will our intellectuals ever match God. How can our little infinite mind ever compare with the finite mind, or the finite mind of us ever compare with the infinite mind of God?
That infinite mind of God is so far beyond human intellectuals until it would never be. E nem nosso intelecto jamais se igualará ao de Deus. Como pode nossa pequena e finita mente chegar a se equiparar à mente finita, ou nossa mente finita chegar a se equiparar à mente infinita de Deus? Essa mente infinita de Deus está tão além do intelecto humano que nunca chegaria. The only way that bird will ever know what the man's talking about is by yielding himself and accepting it and doing whatever he thinks that the man wants him to do. That's the only way we know God is to follow the leading of the Holy Spirit. A única maneira desse pássaro chegar a saber do que o homem está falando é se render e aceitar e fazer o que acha que o homem quer que ele faça. Essa é a única maneira de conhecermos a Deus, é seguir a liderança do Espírito Santo. That's old-fashioned. It's God's program. It's always been God's program, and it always will be God's program. Not by power, not by might, but by my Spirit, saith the Lord. That's where it comes. Isso é antiquado. É o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Sempre será o plano de Deus. Não por violência nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Resume-se a isso. Longfellow once said this: the way to succeed is to find a worthy cause that's being talked about. A worthy cause that's being talked about, and then hold on to it. Sure. Something is being talked about, turned down by science, and if it's worthy, then hold on to it. Longfellow uma vez disse isso. O caminho para ser bem-sucedido é encontrar uma causa digna sobre a qual se fala, uma causa digna sobre a qual se fala, e então firmar-se nisso. Claro, algo sobre que se fala rejeitado pela ciência e, se for digna, então firme-se nisso. Do you know in 1872, the Medical Association of the United States turned down bathtubs? They said they are absolutely insanitary and said they will scatter diseases. Bathtubs, they finally come to it. Vocês sabiam que em 1872 a Associação Médica dos Estados Unidos rejeitou as banheiras? Disseram, elas são absolutamente anti-higiênicas. E disseram, elas espalham doenças. Banheiras. Finalmente a aceitaram. And this old-fashioned gospel that we're talking about, washed in the blood of the Lamb, it may seem old-fashioned, but they'll have to come to it sooner or later. It's a worthy cause. Hold on to it with all you've got. E este evangelho antiquado de que estamos falando, lavado no sangue do Cordeiro, pode parecer antiquado, mas terão de encará-lo mais cedo ou mais tarde. É uma causa digna. Firme-se nele com tudo o que você tem. It's a blood-wash way. It cleans a man up. Not going out here drinking and smoking and rallying around and calling themselves Christians because they belong to a church. It's that clean, unadulterated Holy Spirit in a human life that reflects Jesus Christ, the Son of God. É o caminho da lavagem pelo sangue que limpa o homem completamente. Não sair por aqui, beber e fumar e andar em má companhia e se chamar de cristão porque pertence a uma igreja. É aquele Espírito Santo limpo e inadulterado numa vida humana que reflete Jesus Cristo, o Filho de Deus. That's why people today reject the new birth. Oh, they've got what they call the new birth. A way of shaking hands with the pastor. But that's not a birth. The reason they won't accept it, that's why they go join churches. Because they can come in some intellectual way. É por isso que hoje as pessoas rejeitam o novo nascimento. Eles têm o que chamam de novo nascimento, uma forma de apertar a mão do pastor. Mas isso não é nascimento. A razão que eles se recusam a aceitá-lo é por isso que vão se unir a igrejas,
porque podem vir de alguma forma intelectual. God said, except a man be born again, he cannot even see the kingdom of God. No matter how intellectual you may be, or how good a Christian you claim to be, you've got to be born again. Deus disse, aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino de Deus. Não importa quão intelectual você seja, ou quão bom cristão afirma ser, você tem de nascer de novo. You said, then, Brother Branham, I'll have to come to some little mission. That doesn't mean that. It means you've got to receive the new birth. You've got to be born again. Você diz então, irmão Branham, terei de ir a alguma pequena missão? Não significa isso. Significa que tem de receber um novo nascimento. Tem de nascer de novo. This is a mixed audience, but I'm going to say something. What is a birth? If a birth happens on a straw tick, or if it happens on the floor, or in a hospital that the rooms are decorated in pink silk, it's a mess any way you take it. That's right. Esta é uma audiência mista, mas vou dizer uma coisa. O que é um nascimento? Se um nascimento acontece num colchão de palha, ou se acontece no chão, ou num hospital em que os quartos estão decorados em seda cor-de-rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira que você o considere. Isso mesmo. So is the new birth. It's a mess any way you take it, but it produces life. Amen. It produces life. What kind of life? Servant life. To humble yourselves. To deny yourself. That's the kind of life. Oh, they say, but I've seen them cry and boo around the altar and carry on. Sure, they're being born. It's a mess. I don't care where you go. É assim é o novo nascimento. É uma sujeira de qualquer maneira que você o considere, mas produz vida. Amém. Produz vida. Que tipo de vida? Vida de servo para se humilhar, para negar a si mesmo. Esse é o tipo de vida. Oh, dizem, mas já vi chorarem e berrarem em volta do altar e agirem assim. Claro, eles estão nascendo. É uma sujeira, não me importa aonde você vá. You might get up your face all full of tears and your eyes red and your hands raw from beating on the altar, but it's a birth. It does something to you. Você pode se levantar, o rosto todo cheio de lágrimas e os olhos vermelhos e as mãos esfoladas de bater no altar, mas é o nascimento. Isso mexe com você. It makes you a servant. It takes the starch out of you. It makes image, molding, new life, new creation. You may be all messed up when you get up, but you're born again. No matter where you are, it makes a new life. It brings a new image life. Torna-o um servo. Tira a formalidade de você. Isto faz imagem, moldando nova vida, nova criação. Você pode estar todo sujo quando se levanta, mas você nasceu de novo, não importa onde esteja. Isso produz nova vida, traz uma nova imagem, vida. It makes a servant out of you. You want to serve, Dan. Jesus wants us to serve one another. Love one another. And as we serve each other, we serve Him. Faz de você um servo. Você deseja servir, então. Jesus quer que sirvamos uns aos outros. Amemos uns aos outros. E enquanto servimos uns aos outros, nós os servimos. Now remember, it's only the sick that demands attention, service. Just the sick. They demand attention. And when you see a preacher, and may I not only limit it to a preacher, but may I limit it to every church member that wants attention. I'm somebody. Just remember there's a spiritual sick person. They're needing attention. Agora, lembre-se, são só os enfermos que requerem atenção, serviço. Só os enfermos requerem atenção.
é quando você vê um pregador, e que eu não limite isso apenas a um pregador, mas que inclua cada membro da igreja que deseja atenção. Eu sou alguém. Somente lembre-se. Aí está uma pessoa espiritualmente enferma. Elas estão precisando de atenção. They need the attention of the Spirit of God to give them something that'll take that attitude out of them and heal them from their selfishness and big ideas and big me and little you. The Holy Ghost makes us all the same. Precisam da atenção do Espírito de Deus para lhes dar algo que tire essa atitude delas. E as cure do seu egoísmo e grandes ideias e sou melhor que você. O Espírito Santo nos torna todos iguais. Too much spiritual sickness. Anemics. You know what anemia is? It's someone hasn't got any blood. They walk funny. They're tipsy all the time. That's what's the matter with many of our church members today. They are anemics. Enfermidade espiritual demais. Anêmicos. Sabem o que é anemia? É alguém que não tem sangue, anda de modo esquisito, está sempre cambaleando. E esse é o problema de muitos dos nossos membros da igreja hoje. Eles estão anêmicos. They need a blood transfusion of Calvary. That'll give them rich royal blood to make them walk in the old-fashioned Holy Ghost shoot-out way of God. That'll give them something to live for. Give them a confidence. That'll make them walk in the image of their Lord. Precisam de uma transfusão de sangue do Calvário, que lhes dê sangue real e rico para fazê-los andar da maneira antiquada de Deus, esculpida pelo Espírito Santo. Isso lhes dará algo pelo que viver, dará confiança que os fará andar à imagem do seu Senhor. For myself, if I had a choice to make, I wanted to be like he was. He came to be a shepherd, and he was a shepherd. A shepherd is one who goes after his sheep. Quanto a mim, se tivesse de fazer uma escolha, desejaria ser como ele foi. Ele veio para ser um pastor e foi um pastor. Um pastor é aquele que vai atrás de suas ovelhas. Famous picture. I don't think we have it on our wall here. But I've sat in my room and looked at it. I just can't call the artist's name at this time. Retrato famoso, acho que não o temos em nossa parede aqui, mas me sentei em minha sala olhando para ele. Simplesmente não me lembro do nome do artista no momento. But when he lost that little black sheep, and he leaves the 99 and goes to look for it, what does he do? He strays through the wilderness. He cuts himself with briars. He pulls through the dangerous corrals all through the night. Mas ao perder aquela pequena ovelha negra e deixa as 99 e vai procurá-la, o que ele faz? Anda pelo deserto, ele se corta com espinhos, ele enfrenta os perigos, procura a noite toda. Until finally way down on the side of the mountain, hanging by a little bush, risking his own life, he reaches and takes the little fella out of its fallen condition. Then he brings it back to himself, and another artist painted the picture of him bringing it home. Até que, finalmente, bem abaixo na encosta da montanha, pendurado em um pequeno arbusto, arriscando a própria vida, ele estende a mão e tira a ovelhinha da sua condição decaída, então a traz de volta para si. E outro artista pintou um quadro dele trazendo-a para casa. Now it looks like that the shepherd would just stick his arm on the sheep and start bringing it like that. But did you notice how the Spirit caught the artist's brush? He didn't put it under his arm. He put it over his shoulders. Now I want you to see the care of the shepherd. Agora, dá a impressão que o pastor apenas colocaria o braço sob a ovelha e sairia trazendo-a assim.
Mas notaram como o Espírito pegou o pincel do artista? Ele não a colocou debaixo do braço, ele a colocou sobre os ombros. Agora, quero que vejam o cuidado deste pastor. Now, Jesus, when he was casting out devils, he said he'd done it with the finger of God. Now, if a devil's bothering you, the only thing it takes of God, it's just so insignificant till he just takes his finger and casts it away. Agora, Jesus, quando estava expulsando demônios, ele disse que o fazia com o dedo de Deus. Agora, se um demônio o está incomodando, a única coisa que se requer de Deus, ele é simplesmente tão insignificante que ele apenas usa seu dedo e o expulsa. But when a sheep comes home, where is the strongest part of a man? Across his shoulders. Do you notice how a man always his shoulders is the biggest? Where can he pack his greatest load? Across his shoulders. Where is he the most surest of? When the load's across his shoulders. Mas quando uma ovelha vem para casa, onde está a parte mais forte de um homem? Sobre os ombros. Notam como um homem, sempre, seus ombros são a parte maior? Onde ele pode carregar sua maior carga? Sobre os ombros. Onde ele fica mais confiante? Quando a carga está sobre seus ombros. So he takes the sheep, lays it around over his shoulders, and gently walks back with it. All the powers of God wrapped up in that little lost fellow, bringing him back. Amen. But a devil so easy, he just casts it out with his finger. He's a shepherd. Assim, ele apanha a ovelha, a põe em seus ombros e gentilmente regressa com ela. Todos os poderes de Deus envoltos naquele animalzinho perdido, trazendo-o de volta. Mas um demônio, ele simplesmente o expulsa tão fácil com seu dedo. Ele é um pastor. A shepherd has to stray to find the straying. And a good pastor is a shepherd. Frankly, the word pastor means shepherd. Um pastor de ovelhas tem de sair da trilha para encontrar a desviada. E um bom pastor é um pastor que cuida das ovelhas. Francamente, a palavra pastor significa quem cuida de ovelhas. And sometimes in the church, a little cult or a little clique will rise up in the church. One side will get one way and one side the other way. Amen. A real good shepherd will go with that clique, what to do to bring them back. A real true shepherd. What's he doing? He'll stray himself. What to do to bring back the lost? E às vezes na igreja, uma pequena seita ou uma panelinha surge na igreja. Um lado segue numa direção e outro lado em outra direção. Um bom pastor verdadeiro acompanha aquela panelinha para fazer o quê? Para trazê-los de volta. Um pastor real e verdadeiro, o que ele está fazendo? Ele próprio muda de direção para fazer o quê? Para trazer de volta a perdida. What's he doing? He's reflecting the image of the good shepherd. Trying to win that soul back. Yet they got off in some place, brother, like they was going to tear the world up overnight. That pastor will go right along in order to get them right, win them right back this way again. That's a good shepherd. He's reflecting the image of Jesus. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem do bom pastor, tentando ganhar aquela alma de volta. No entanto, eles se desviam para algum lugar, irmão, como se fossem conquistar o mundo da noite para o dia. Aquele pastor seguirá junto a fim de endireitá-los, ganhá-los de volta para esta direção. Esse é um bom pastor. Ele está refletindo a imagem de Jesus. Brother, I know it's called heresy. It's called fanaticism. But if I had a choice to make tonight, my choice would be to be like him. I don't want anything in my life to reflect the image of the Lord Jesus. My life. Irmão, sei que é chamado de heresia, é chamado de fanatismo, mas se eu tivesse de escolher esta noite, minha escolha seria ser como ele. Eu quero que qualquer coisa em minha vida reflita a imagem do Senhor Jesus.
a minha vida. I'm going after tomorrow night after this wedding. I'm going into the wilderness, and I mean to stay there because way down in my soul, I feel that I need a close walk with God. E vou, depois de amanhã à noite, depois deste casamento, vou para o deserto. Quero dizer, para ficar lá, porque no fundo da minha alma sinto que é preciso me aproximar mais de Deus do que como estou